Fala, meus amigos aí, investidores de criptomoedas. Hoje vamos fazer aqui uma pool de liquidez, certo? Eu já criei ela, certo? Porque eu acabei fazendo antecipadamente, mas eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Eu fiz ela a $50, para você ver como é fácil você fazer uma pool de liquidez com baixo valor, certo? Aqui você vai no Matrix Finance. Por quê? Porque ele é um dos catalisadores que ele reúne informações úteis voltadas aí para pool de liquidez, né? Ele vai mencionar o range, vai mencionar o total de capitalização mensal que você pode obter em cima dessa pool. Ele vai mencionar o anual, né? O APR anual que você pode também ganhar de lucro, né? Então você consegue ter informações bastante úteis e também reunir um quadro de informações de volumes de taxas de serviço em que a própria moeda se encontra dentro de processo de pool de liquidez, né? Aqui você vê, baseado no preço de Penguin e Solana, o processo onde está sendo negociado atualmente. E os volumes que se encontram aqui, ó, é o processo de negociação, onde as taxas de serviço é baseada através do volume do dia que acontece essas negociações. Então as taxas muitas vezes estão por aqui, ó, de 7 mil a 7 mil dólares, né? Ó, ali, ó, a 6,11 mil dólares a taxa. Temos aqui um volume de 9.051 milhões. Aliás, 9,51 milhões. Toda e qualquer informação se baseia nos volumes históricos daqui, ó. Então, atualmente, a gente pode colocar aqui, ó, no gráfico anterior, né, que é o gráfico de 14 dias aqui, ó. Não atualizou para o gráfico de 15 dias, porque eu acho que essas informações elas estão mais atualizadas, recentes, para quem paga, né, a ferramenta, certo? Mas beleza, eu quero fazer uma pool de liquidez envolvendo a Penguin Solana. Primeira coisa, a gente vai ver como é que a moeda está, certo, se comportando no mercado. A gente vai lá, olha aqui no DEX Screener. No DEX Screener você consegue obter essa informação útil, né? Onde você consegue ver aí como ela está em uma interesse de baixa, interesse de alta, lateral. Tudo isso importa em um cenário de pool de liquidez, certo? Aqui no momento, se nós pegarmos em um gráfico maior, talvez em um gráfico aqui semanal, a gente já veio de uma tendência grande de baixa, né? Então ela vem de uma tendência gritante de baixa. O mercado da Penguin, aqui no gráfico dela, ela veio de uma grande alta após ser destacada em algumas corretoras e depois veio a cair. Se pegarmos o gráfico diário, ela veio derretendo, né? Beleza, como aqui é no gráfico no par Penguin Solana, para quem está só em um par, no caso só Penguin, você vai ter que colocar aqui, ó, Penguin USD. Aí na Penguin USD você consegue ver o valor dela pareada no dólar, certo? Onde ela está lateral aqui, ó. Caso o preço venha a subir, pode ter certeza que a moeda vai subir os outros pares também, certo? É uma coincidência porque faz parte dos pares baseado aí no Bitcoin, né? O Bitcoin, como também está pareada ali para você entender mais ou menos o valor do Bitcoin em dólar, então quando o Bitcoin sobe, ela tende a arrastar as altcoins. E a primeira que o sinal de reversão de alta é a Ethereum, né? O Ethereum sobe, as altcoins ao longo do tempo também vai acompanhando ela. Aqui na Penguin, na USD, temos o canal de baixa, onde se criou um rompimento dessa estrutura do canal de baixa e veio a criar um outro canal de baixa ainda mais profundo, né? E veio a lateralizar aqui, ó, dando um sinal, certo, de final de fundo. E aqui, como está lateral, o que é que nós podemos tirar dessa informação? Ó? A primeira informação, como está se comportando os outros time frames? O gráfico de 4 horas, o gráfico de 1 hora, o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos e assim por diante. A primeira informação que você tem que ter é que todos os time frames eles dão sinais diferentes, né? O de 15 minutos traz aqui uma situação específica, onde ele está realmente dentro desse canal de baixa agora aqui, desse fundo,
rompeu esses canais todos aqui e viemos parar nesse fundos e topos aqui e tudo mais, ó, certo? Quando você pega no gráfico de 4 horas, você tende a perceber melhor ainda quando ele tem robustez, ele tem essa estrutura, né, bem sólida. A estrutura lateral está solidificada, então ela foi validada pelo mercado. Ninguém vai vender mais que essa lateral por enquanto. Então o mercado está validando o mercado lateral nesse atual momento. Quando pegamos aqui no gráfico, por exemplo, cadê? Aqui o indicador VPRV, não, VPRVR. O que acontece? Vocês estão vendo esse canal aqui, não? Esse volume aqui lateral, ele demonstra que está sendo mais negociado nessa região aqui do que essas aqui de cima, ó. Onde essas aqui de cima tivemos as regiões mais vendidas, certo? E menos negociada. Então a gente tende que quando chega em uma situação de muita movimentação de negociação nessa região, a gente percebe que nessa região teve aqui uma estrutura sólida de lateralizada, onde o mercado lateralizou ela e realmente está só pretendendo acumular Pengos e Solana. Isso aqui em um processo de pool de liquidez é importante, por quê? Porque aqui você começa a perceber quais os momentos ideais para se fazer pools de liquidez quando o mercado não está em uma tendência, onde você aproveita esse time, onde o mercado está acumulando moedas e nesse processo de acumulação está entre esses vai e vem, né, de ping-pongs, de fundos e altas, né? Deixa eu ver aqui. Onde ele vai fazendo esse processo aqui, né? Pegou o topo, fez o fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Nessa brincadeira de topos e fundos, é onde você consegue fazer pools de liquidez com maior estrutura, certo? Para você não acabar saindo de range nenhum e permanecer nesse processo de acumulação. Quando a gente vai lá para o Metrics Finance, é onde você consegue perceber com mais notoriedade o quanto você pode receber dentro desse cenário de lateralidade da Pengo, aí é onde você brinca aqui, né? Eu coloquei, ó, $51, né? Em média 50 para $51 lá na Pengo. E aqui ele me forneceu informações úteis aqui, ó, mensal e anual. Me deu aqui o APR, né? Que é justamente aqui os juros, né? Você trabalha em cima da sua moeda aqui, né? Beleza. Aí ele teve uma separação, que o depósito para poder fazer um pool de liquidez de $51 tem que ser em média $31 para Pengo e $19, $20 aí para Solana. Eu coloquei aqui um cálculo do range de 14 dias. Se eu aumentar aqui, altera-se tudo. Altera aqui o mensal, altera o anual, certo? Então eu botei 14 dias para vocês só terem uma noção. Mas altera tudo quando você altera o tempo, beleza? E aqui você vê o preço mínimo e o preço máximo. E aqui você vê nessa parte do preço, nessa pool criada aqui, ó. Você cria uma pool baseada nesses ranges aqui verdes, né? Onde você vê o preço, aonde está em vermelho, e aqui nesse processo aqui de baixa, é onde eu coloquei aqui, né, no preço mínimo de 48 e aqui o preço máximo de 56. Dando um exemplo para vocês entenderem. E aqui ele me dá aqui uma estimativa de taxa de 24 horas de 68 centavos. Aí quando você vai lá para o range, eu já criei ele, certo? Aí você vem para cá, ó, certo? Já está me dando pengos aqui, ó, certo? Estou com 0,22 centavos de pengo, 0 Solana. Mas isso aqui está tudo calculado, né? Com o passar do tempo, eu vou também receber umas recompensas de taxas de Solana, à medida que pessoas convertem Solana para pengo, pengo para Solana, assim vai, certo? E assim você consegue obter aqui, né, as taxas de serviços aqui, ó, beleza? Ó, as belezas aqui, eu já estou com $2 nessas duas pools aqui de liquidez, ó. A Solana Randall e também a Solana Pengo, certo? É muito fácil você fazer pool de liquidez, mas o primeiro ponto que você tem que ter é entender aonde eu devo fazer, né? Fiz na Randall, porque a Randall é uma DEX com muita extensão de liquidez, né? Ela é um tipo de DEX que você tem aqui, lá no DeFi Lama, você consegue ter essa informação
com mais precisão. A Range está na 27ª posição. Então a rede dela, a Chai, ela tem 1,653 bilhões de TVL travado lá. Então a liquidez lá é muito grande. É uma boa DEX para se negociar. Quando a gente vai lá, a gente clica na Angel, você vê os dados com mais notoriedade. Estamos nesse processo aqui, ó. O mercado dela, market cap tem 1,53 bilhões. O token dela vale 5 dólares, né? Temos uma diluição de valuation de 2,927 bilhões. Em 24 horas aqui temos um volume negociado de 103 milhões. Temos em stake 202 milhões na Angel, né? Então, no processo aqui de liquidez, você consegue fazer várias pools de liquidez só nela. Solana Trup, Solana AI16Z, que é aquela moedinha, né, que eu fiz um vídeo passado falando sobre ela, e ela está em tendência de baixa, né? Teve aqui um processo de tendência de alta, teve uma reversão. Olha que bonito que ela fez, esse movimento que ela fez aqui, né? O movimento que ela fez esse lindo movimento aqui lá de tendência de alta, né? Ela criou um canal bastante bacana aqui para quem observou e fez um trade aqui, né? Esse trade e pegou ela aqui no fundo, foi para lá, ó, conseguiu fazer aí 150% no gráfico de 4 horas, certo? E agora ela está em tendência de baixa. Ela fez aqui um rompimento, ó, tendência de baixa. Aqui é ou não é um canal de baixa, certo? É um canal de baixa. Essa reversão. Então, galera, se você gostou desse vídeo e quer ver mais pools de liquidez, explicações voltadas para criação de pool de liquidez com baixo valor, com muito valor, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo explicando para vocês o passo a passo, certo? Não é tão difícil, basta você fazer pequenos ajustes ali e acolá para você ter aí um bom APR de 24 horas, para você ter, né, uma rentabilidade, né, diária muito boa para você capitalizar recursos para uma segunda pernada de alta do Bitcoin. Falando em Bitcoin, como é que se encontra o Bitcoin? O Bitcoin está nesse aqui, ó. Bitcoin WIF, tá aqui, ó. O Bitcoin está em uma tendência muito boa, hein? Deixa eu pegar aqui no gráfico semanal. Ó, gráfico semanal, mano, não tem nem o que falar, ó. O gráfico semanal está respeitando, né, as médias móveis aqui, ó. As médias móveis tendem a segurar o preço aqui, na medida que teve um rompimento aqui falso, depois subiu de volta e ela vai subindo, continuando aqui uma tendência, né, de alta, no longo prazo, certo? Deixa eu pegar aqui no gráfico logarítmico, você consegue ver ela em um processo de alta no logarítmico assim, né? Estou percebendo? E aqui ela se encontra aqui, né, nesse processo aqui, né, de alta aqui. É claro que o processo de até o final do ano, muita coisa vai acontecer com ela, né? Inclusive ela pode fazer movimentos, ó, em que ela pode descer, subir, descer, subir e assim vai, né? Até o período em que ela alcançar o topo dela e dizem se destacar para 150 mil dólares, né? Muita gente comenta que o preço dela pode chegar a bater nessa zona aqui, certo? De 50 mil dólares. E outras pessoas comentam que pode chegar a 200 mil dólares, certo? É uma situação em que exige que os catalisadores do mercado, né, financeiro e os próprios países, né, eles façam suas ações de impressão de dinheiro para facilitar o que isso aconteça, né? E também os cortes de juros, que também são importantes para poder fazer o preço do Bitcoin subir. Toda vez que tem os cortes de juros, o Bitcoin normalmente tende a ter uma valorização, certo, de preço. Beleza, galera? Então espero que você tenha entendido. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se você já fez uma pool de liquidez, que eu quero saber. Se você tem dúvidas, coloque também qualquer sua dúvida. E tamo junto, beleza? E até a próxima.